Bem-vindos à primeira aula do curso Fenomenologia na Prática Clínica. Esse curso tem o objetivo de a gente trazer mais para a prática da nossa clínica alguns conceitos da fenomenologia e procurar entender melhor o que a gente está fazendo na prática mesmo clínica, né? Porque uma das coisas que eu noto, assim, às vezes dando aula, às vezes conversando com profissionais da área, né, da fenomenologia, muitas vezes os conceitos ficam muito abstratos, os conceitos são claros na teoria, mas acabam não sendo praticados no dia a dia clínico, né? E por isso, assim, eu resolvi criar esse curso para a gente trazer a fenomenologia na prática clínica. Eu estou aqui no meu consultório, aqui em Portugal, onde eu atendo meus pacientes, tenho um dia a dia clínico agitado, né? E nos intervalos das consultas eu vou gravar esses vídeos aqui, aproveitando que eu estou aqui na clínica, né? E eu acho isso importante, porque a fenomenologia e o pensamento dos psicoterapeutas fenomenológicos, ela deve ser exatamente isso, ela deve se debruçar sobre a realidade, né? Sobre a realidade prática das coisas. A gente vai falar aqui do Dasein, do ser no mundo, de alguns conceitos heideggerianos, né, por exemplo, que são pouco conhecidos da maioria das pessoas. Então, o seu paciente não sabe o que é o Dasein, o seu paciente não sabe o que é ser no mundo. E ele não precisa saber, né? O que ele precisa é de auxílio, né? Nós, psicoterapeutas, temos que estar, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, nós temos que estar à disposição de servir os nossos pacientes, de servir aqueles que nos procuram, né? E nesse intuito, então, a gente vai trazer a fenomenologia para esse olhar de serviço, né? Um serviço que a gente presta para as pessoas que nos procuram e pagam pela nossa consulta, né? E se eles pagam, eles querem algo, né? Eles estão procurando algo. E esse algo pode ser, por exemplo, se uma pessoa tem uma fobia, ela quer deixar de ter aquela fobia, né? Se for só isso, o psicoterapeuta tem que saber como é que ele vai trabalhar uma fobia, né? Se o paciente chega e está precisando se conhecer melhor, né, entender a sua existência, aí já é outra história, né? E o psicoterapeuta é aquele que está aberto, está em abertura para o que há de vir, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas eu vou começar essas aulas falando sobre o que é o mais importante para a gente entender a fenomenologia e a psicoterapia, essa relação, tá? Eu gosto de começar pela origem das palavras. Por exemplo, fenomenologia, né? Fenomenologia, uma das possíveis traduções, um dos possíveis origens da palavra é trazer à luz, né? As coisas elas mesmas. Trazer à luz as coisas elas mesmas. Olha só, né? Quando a gente pensa e reflete sobre essa frase, trazer à luz, o que a gente está querendo dizer, né? A gente está querendo dizer que na fenomenologia nós fazemos o quê? Na prática clínica. Sempre lembrando que eu estou falando aqui de prática clínica, não estou falando de filosofia, tá? O que a gente está fazendo quando a gente deixa trazer à luz na prática clínica? A gente está deixando o paciente ser quem ele é, né? E não teorizando a respeito daquele paciente e nem procurando respostas antes das respostas chegarem para a gente, né? Tem um exemplo, por exemplo, é a psicanálise, né? A psicanálise tem conceitos, teorias, abstrações universais, né? E que procuram encaixar cada singularidade naquela teorização, né? Isso a fenomenologia não faz, né? A fenomenologia vai fazer o quê? A suspensão das teorias, né? Quando a gente suspende as teorias, a gente sabe as teorias, a gente tem conhecimento das teorias, então um bom psicoterapeuta tem que saber as origens da psicoterapia, que é a psicanálise, por exemplo. É bom ter noções de psicologia cognitivo-comportamental, por exemplo, que é uma ferramenta amplamente utilizada, por exemplo, para tratamento de fobia ou de transtorno obsessivo-compulsivo. Mas, na hora que está atendendo o paciente, em alguns momentos, é preciso suspender essas teorias, né?
E essa suspensão das teorias é o que vai dar a possibilidade das coisas elas mesmas aparecerem na prática clínica, né? Então, essa primeira explicação, né, do que é a fenomenologia, trazer as coisas elas mesmas à luz, trazer à luz, né, as coisas. E a psicoterapia, né? Vamos lá, vamos pensar um pouco e refletir o que quer dizer psicoterapia. Vem de psique. Se vocês não conhecem o mito de psique, eu aconselho vocês a conhecerem, porque é fundamental para entender o que é a psicoterapia, né? O que é a psicologia. E psique numa tradição, a gente pode traduzir como alma, né? Mas aqui eu prefiro traduzir como aquilo que não tem substância, aquilo que não é material, né? É algo que não tem materialidade, você não consegue pegar, você não consegue tocar. Se você ler o mito, né, de Psique, você vai entender melhor essa explicação. Porque no mito fica claro que Psique é aquilo que não tem substância, né? É o ar, é algo transcendente. E aí guarda essa palavra transcendente, que ela também é fundamental para a gente entender como é que se trabalha com a fenomenologia na prática clínica. Então, psique vem de alma, ou de algo sem substância, e terapia, que vem de uma palavra chamada terapon, que tem diversas possibilidades de raiz, né, da palavra. Uma das que eu mais gosto é cuidado ou serviço, tá? É um cuidado, é um servir, né? A terapia é um serviço a alguém, né? E se a gente pegar psique e terapia, né? E unir psicoterapia, a psicoterapia é aquela que serve a esse mistério do transcendente, daquilo que não tem essência em si material, né? Então a psicoterapia, ela é isso. A gente poderia falar que a psicoterapia é um serviço ao mistério do ser, tá? É servir o mistério do ser. Eu gosto dessa explicação para entender o que é a psicoterapia. E tudo isso vai fazer sentido quando a gente for conectando uma coisa a outra, tá? Então, fenomenologia, trazer à luz. Psicoterapia, servir ao mistério do ser, ou ao mistério daquilo que não tem essência, daquilo que não tem matéria, né? Que a gente poderia falar, os gregos falam, o psique é sopro divino, né? O sopro, um sopro, né? O ar, algo realmente que não é possível a gente pegar. E isso a gente vê na clínica o tempo todo, né? Quem é sincero, quem é honesto numa clínica, que trabalha numa clínica, sabe que na maioria das vezes a gente não tem por onde pegar. Por quê? Porque a gente está trabalhando sentimentos, a gente está trabalhando memórias, a gente está trabalhando coisas que não têm substância física, né? Apesar delas se manifestarem numa presença física, que é a presença da pessoa que está na nossa frente, ela não tem uma materialidade naquilo, né? Muitas vezes ela manifesta-se na matéria, ou seja, por exemplo, você tem uma pessoa que está com ansiedade, ela tem batimento cardíaco rápido, o estômago dela tem alguns problemas, ela tem problemas físicos, mas que não são derivados de nenhum problema realmente físico, de nenhuma estrutura dos órgãos dela, e sim da memória, por exemplo, e sim do sentimento que ela traz, de uma emoção, e tudo isso se manifesta no físico, mas não é físico, né? E é com isso que o psicoterapeuta trabalha, é com esse lugar, ou seja, o físico, porque é uma pessoa real que está na nossa frente, né? E o sopro, o imaterial, que é a psique, né? O que a gente chama de psique. Então, o psicoterapeuta ele tem que ter essas duas noções. E aí eu vou trazer a compreensão do Heidegger de transcendência, porque é o primeiro grande, na minha opinião, a primeira grande contribuição da filosofia do Heidegger para a gente entender o papel da psicoterapia. A transcendência para o Heidegger, ela quer dizer transpassamento. Tá? Se você pegar alguns textos dele, que é a metafísica, a essência do fundamento ou a essência da verdade,
você vai encontrar isso, tá? Essa compreensão do Heidegger. Transpassamento. Transcendência é transpassamento. E aí começa o primeiro problema. O primeiro problema é que a nossa tradição vê a transcendência como algo separado, né? O céu e a terra, né? O espírito e a matéria, né? Essa separação que vem da tradição, de uma tradição antiga, né? Que se acentua em Descartes, né? Com o cogito cartesiano, é muito importante para a gente conseguir compreender melhor a realidade. Tá? Mas o Heidegger vem propor que essa separação não existe. O que existe é um transpassamento. O ser transpassa tudo o que é, ou seja, não existe uma separação entre matéria e espírito, ou entre alma e corpo físico, né? O que nós temos é um transpassamento. O ser, ele transpassa o homem, a pessoa, ou como Heidegger vai chamar, o Dasein, né? Mas isso é um outro assunto, daqui a pouco a gente fala. Tá? Então vamos lá, retomando, fenomenologia, trazer à luz, psicoterapia, servir ao mistério do ser, transcendência, algo que transpassa. Quando a gente fala que algo transpassa, ela está no nível ontológico e ôntico, né? Ontológico, porque é dos fundamentos do ser, ou seja, diz respeito à questão do ser, como Heidegger fala. Então a gente se questiona quem somos nós, né? O que somos, as perguntas mais profundas, as perguntas metafísicas, né? São essenciais numa clínica, né? A gente perguntar sobre isso. Mas também vem para o nível ôntico, ou seja, do dia a dia, da realidade, né? E a realidade é essa que a gente vive aqui, né? A gente pode compreendê-la de diversas maneiras, mas ela existe, é a realidade, né? Eu estou aqui na minha clínica, eu trabalho, atendo meus pacientes, assim eu ganho meu sustento, posso alimentar a minha família e fazer a minha vida, né? Isso é o nível ôntico da vida, né? A gente precisa viver na realidade, né? Apesar da gente, quando trabalha com psicoterapia, com filosofia, a gente gostar de viajar, né, nos pensamentos, pensar a respeito da metafísica, das coisas que não são desse mundo, né? A gente sempre é puxado pela gravidade para baixo, para cá, né? A gente está no mundo, né? Nós somos no mundo. E esse ser no mundo, ele é transpassado, ou seja, ele não é só ôntico nem só ontológico, tá? Então nós temos trazer à luz da fenomenologia, servir ao ser, ao mistério do ser, né, da psicoterapia, e a transcendência, como transpassamento. Esses três conceitos, na minha clínica, são fundamentais. É com eles que eu trabalho para fazer a leitura de praticamente tudo que acontece na minha clínica, da maneira de eu refletir a respeito dos meus pacientes. Por quê? Porque a maioria das privações existenciais, como Heidegger chama no seminário de Isolikon, privações existenciais é a maneira como Heidegger chama o que a tradição chama de transtornos mentais ou de perturbações aqui em Portugal, eles chamam, né? Por que privação existencial? Né? Privado é algo em que falta alguma coisa, né? Ou seja, não existe doença. O que existe é falta de saúde. Ou seja, uma pessoa doente é uma pessoa que está privada de saúde, né? Uma pessoa má é uma pessoa que está privada de bondade, né? Uma pessoa desonesta é uma pessoa que está privada de honestidade, né? Então, o que acontece? A privação é a falta de algo, né? E na clínica o que a gente vê? Pessoas com privações da sua existência, né? A existência da pessoa está privada de uma maior alegria, por exemplo, de uma felicidade, de estar construindo a sua vida pessoal, profissional, né?
seja lá o que a pessoa tem como projeto de sentido da vida dela, e a privação existencial vem para privar os sentidos dessa pessoa. Essa pessoa fica com o sentido da existência dela privado, né? E dentro dessa privação, o que eu vejo na minha prática clínica? Eu vejo dois extremos, que eu diria, né? Esses dois extremos são chamados hoje de ansiedade e depressão, né? Os dois extremos da privação existencial na psiquiatria, na psicologia moderna, são chamadas de ansiedade e depressão. Ansiedade é um excesso de energia, a pessoa tem um excesso ela não consegue segurar e controlar a sua própria, seu próprio ser no mundo, né? Ela está privada de uma calma, por exemplo, de uma serenidade, né? E a pessoa com depressão é o contrário, ela está privada de energia, ela não tem energia, ela vai perdendo a articulação de sentido do mundo dela, porque nem energia física ela tem, por conta de questões muito complexas e muito profundas, né, que depois vai ter uma aula que eu vou falar só a respeito da depressão, e eu vejo esses dois extremos nas privações existenciais que existem hoje, né? Então, se a gente tem na transcendência um transpassamento do ser, o ser ele nunca é privado. O ser não existe privação para o ser. O ser é tudo que há e é pleno em si mesmo. Tá? Quando a gente consegue trazer à luz, como diz a palavra fenomenologia, o ser, né? O ser daquele paciente, o ser mais profundo daquela pessoa, aquilo é a plenitude, é a saúde da pessoa. Né? E a partir do momento que a gente consegue, numa articulação, né, paciente e psicoterapeuta, unidos, juntos, refletindo a respeito da existência, consegue chegar a esse lugar do ser, a partir desse momento há a possibilidade da mudança. Né? Há a possibilidade de rearticular alguma coisa que tinha um sentido anterior, que não é fechado em si mesmo, porque ninguém é depressivo, ninguém é ansioso. Né? As pessoas estão privadas de algo e por isso apresentam esses sintomas. Né? No momento em que a gente consegue, na prática clínica, aceder a esse ser profundo da pessoa, existe e se revela a possibilidade da mudança. Né? E isso acontece sem nenhum controle do psicoterapeuta. Né? Infelizmente, as pessoas acham que o psicoterapeuta, um bom psicoterapeuta é aquele que consegue tirar a pessoa do fundo do poço por ele, né? Mas não, quem sai do fundo do poço é o paciente. O psicoterapeuta, ele serve ao ser daquele paciente. É por isso que psicoterapia é servir ao ser, ao mistério do ser, né? Na minha visão. Né? Então, como... Olha quantos conceitos a gente já tem, né? A gente já viu que fenomenologia é trazer à luz, psicoterapia servir ao mistério do ser e transcendência como transpassamento, né? E as privações existenciais, né? E por que existencial? Né? Para o Heidegger, existencial não é só a questão da gente estar existindo. Tá? Existencial vem de existire, que é aberto. Tá? Abertura ao mundo. Né? A existência, então, é esse modo de abertura que nós temos. Né? Como é que se dá concretamente essa abertura? Ela se dá pelos sentidos. Né? A gente vê o mundo, a gente ouve o mundo, a gente sente o mundo pelos nossos sentidos. É a única forma da gente estar aberto ao mundo é pelos sentidos. Se a gente não tem sentido, a gente não está aberto ao mundo. Né? A gente está desmaiado, a gente está morto, mas a gente não está aberto ao mundo. Né? Só que qual é a questão? Esses sentidos, eles são todos articulados entre si. Eles não são separados como a visão cartesiana quer nos fazer crer. Ou seja,
a visão é separada da audição, que é separada... Não. Por exemplo, um cego, ele sente o cheiro muito melhor e ouve muito melhor do que uma pessoa que tem a visão, né? Ou seja, tem uma articulação de todos os sentidos, tá? E é nessa articulação dos sentidos que vem a abertura. O mundo se abre para a gente todo ele unido, né? Quando a gente é bebê, o mundo ele invade os nossos sentidos e a gente não consegue separar ainda a visão direito da audição, é tudo uma mescla. E de repente a gente vai amadurecendo, vai vindo o desenvolvimento e a gente vai começando a separar a audição, a visão, né? Mas isso é depois de um processo. A essência do ser, ela não tem essa divisão, tá? Então, quando a pessoa está privada existencialmente, normalmente você pode ver que ela tem a privação dos sentidos também, tá? Ela pode estar vendo embotado, por isso que o deprimido vê a cor, o mundo de cor cinza, assim, né? Ela pode estar ouvindo mal, assim, acontece muito, né? Ou seja, as privações existenciais, elas se manifestam no físico de forma contundente mesmo, tá? A pessoa realmente sente o mundo diferente. Ela tem uma distorção da realidade, né? A pessoa vai ficando com a realidade distorcida. E uma boa psicoterapia tem que trabalhar isso também. Tem que trabalhar os sentidos da pessoa, né? A pessoa tem que voltar a ter os sentidos restaurados. Temos que restaurar esses sentidos, né? E existem técnicas para isso, existem até exercícios para isso, fenomenológicos, neurofenomenológicos, né? Que são muito importantes e estão dando uma contribuição muito grande para a clínica, né? Para quem não conhece, um livro muito importante que aborda um pouco esse assunto é do Thomas Fuchs, um psiquiatra alemão, que chama Ecology of the Brain, Ecologia do Cérebro, e que mostra esse cérebro da abertura, né? Como a gente vê, como Heidegger já previa e como a neurofenomenologia vem provando. A neurociência também tem um papel fundamental nisso, para a gente descobrir fenomenologicamente como é o ser no mundo, né? Como é o homem no mundo. Então, entendendo assim que a psicoterapia ela é muito mais do que uma simples conversa, mas ela sempre o ser está em jogo, né? Na psicoterapia fenomenológica, a gente começa a compreender um pouco como trabalhar com as privações existenciais que aparecem na nossa clínica. E não há como trabalhar as privações se o psicoterapeuta não trabalhou as suas privações existenciais, tá? É preciso o psicoterapeuta fazer terapia, né? E trabalhar suas privações existenciais também, né? Isso é fundamental. Então, a psicoterapia fenomenológica, ela precisa ter como ponto de referência um pensamento transcendente na questão do transpassamento, tá? De sabermos que a gente está trabalhando não com o físico e o psicológico como se eles fossem separados, né? Mas sim com o psicossomático, tá? Psicossomático. Porque o psicossomático é exatamente a união entre o ôntico e o ontológico, tá? O ôntico é o quê? O corpo físico. O ontológico é o quê? É o psíquico, é o ser. E essas duas coisas não estão separadas. Elas precisam ser trabalhadas unidas, tá? Se a gente trabalha só o corpo ou se a gente trabalha só a psique, fica faltando alguma coisa, tá? Temos que unir essas duas pontes, tá? Como uma união de céu e terra mesmo, né? Uma união do mundo ôntico e do mundo ontológico. Uma boa psicoterapia trabalha com ambos ao mesmo tempo, não há separação, tá? Porque o que a gente trabalha em última análise,
né, quando chega um paciente. Né? O professor Nishan, que foi meu terapeuta em São Paulo, ele dizia assim: a psicoterapia é o encontro real entre duas pessoas reais que se debruçam sobre a existência de uma delas, o paciente. Eu acho essa é uma das definições mais brilhantes do que é a psicoterapia. Né? São duas pessoas reais. Eu, como psicoterapeuta, sou uma pessoa real e o meu paciente que chega até mim é outra pessoa real. E nós vamos começar um trabalho se debruçando sobre a existência dessa pessoa, que é o paciente. E nesse debruçar-se vem a abertura do psicoterapeuta. O psicoterapeuta precisa se abrir para esse encontro. Tá? E nessa abertura para esse encontro, o que o psicoterapeuta está procurando? Está procurando a clareira do ser, para o ser se apresentar, para o ser daquele paciente se mostrar, vir à luz. Né? E quando o ser desse paciente vem à luz, o trabalho fica muito mais fácil, porque aí a gente está trabalhando com o transpassamento, a gente está trabalhando tanto com o psicológico quanto com o nível físico, né? Na psicossomática. Estamos trabalhando psicossomaticamente. Aí as pessoas vão falar, mas você está falando de conceitos da tradição psicossomática, isso a fenomenologia tem que abstrair-se dessas teorizações, tem que dar um passo atrás, exatamente, mas na prática clínica. Tá? Não é teorizando que a gente vai abrir mão de coisas importantes que a neurociência, por exemplo, está trazendo, que a terapia cognitiva comportamental está trazendo, que o mindfulness está trazendo. Tá? A gente precisa estudar tudo isso. E a gente precisa falar disso. A gente precisa estar conectado com a realidade. Porque senão a gente vai ficar falando de Dasein, né? O tempo todo e ninguém vai entender. As pessoas, os pacientes não vão entender o que é o Dasein, o que é isso. Até porque o paciente não é Dasein ainda, eu também não sou Dasein ainda, então como é que eu vou falar de alguma coisa que eu ainda não sou, né? Que é outra coisa que a gente tem que conversar a respeito do que é o Dasein, por que não dá certo você achar que você está atendendo um Dasein. Você não está atendendo um Dasein. E você não é um Dasein ainda. Porque o Dasein é a abertura completa e total para o ser. Né? Então, se ele é a abertura total e completa para o ser, eu ainda não cheguei nessa condição. E eu acho que você também ainda não. Né? Senão não estaria vendo esse vídeo. Né? Então a gente tem que trabalhar e tratar o paciente como o que ele é. O que ele é, uma pessoa, um humano que está ali precisando de auxílio. Ele está em desespero muitas vezes. Né? Quem atende em consultório sabe que às vezes o paciente chega num estado em que a primeira coisa que a gente precisa fazer é encaminhar para um psiquiatra. Ai, mas a psiquiatria, os rótulos, né? Isso não é nada fenomenológico e não sei o quê. Olha, meus amigos, é o seguinte, a realidade, quando ela bate, quando ela vem real mesmo, a gente tem que segui-la. Ela se impõe, né? E a fenomenologia existe exatamente para isso, para ver a realidade das coisas, para botar luz nessa realidade, né? E é isso que a gente precisa fazer, né? Cada vez mais como psicoterapeutas, a gente precisa ver a realidade do que vem nos nossos consultórios e usar aquilo que for necessário para auxiliar o paciente, porque a gente está ali para isso, né? Isso é muito importante, né? Fazer a sua terapia pessoal, compreender o seu ser, buscar a compreensão do seu ser, tá? Porque é o seu ser que vai ser fundamental no trabalho terapêutico com o seu paciente, né? Isso é um fundamento, né? Eu vejo muitos estudantes de psicologia saindo da faculdade, começando a atender sem nunca ter feito uma psicoterapia, sem nunca ter feito uma consulta, sem não se compreendendo e aplicando técnicas atrás de técnicas e achando que aquilo funciona e não funciona. Né? Então, quando é que a gente fala, funciona, né? Mas esse mundo da era da técnica, né? Os heideggerianos vão falar, o mundo da era tem que funcionar as coisas, né? Funcionar no sentido da pessoa
deixar de estar privada existencialmente, minimamente, para ela poder trabalhar, para ela poder se casar, para ela poder ter uma família, se ela quiser, para ela poder ter amigos, para ela poder ter uma vida saudável, uma vida feliz, que é possível, tá? Eu não sou nada niilista, já fui, até estudei, né? Tive que estudar os niilistas, estudei, fui um niilista, mas hoje eu não sou mais. Hoje eu acredito na força da vida. E a força da vida, ela é muito grande, desde que a gente se abra a ela, né? Se a gente está privado da vida, a gente vai adoecendo, tá? Vai adoecendo psicologicamente, vai adoecendo fisicamente, e isso não é nada bom, tá? Então, a gente trabalha com saúde, a gente tem que lembrar disso. A gente precisa trazer a saúde para aquela pessoa que nos procura. Não de forma técnica e funcional, mas de forma amorosa, afetiva. Né? Porque esse é o papel do psicoterapeuta fenomenológico, é trazer a afetividade para a clínica. Porque é através da afetividade que as coisas se movem. É através da afetividade que o ser pode se dar, que pode vir à luz o ser das coisas. Né? A afetividade é o fundamento da prática psicoterapêutica. Né? Um psicoterapeuta afetivo que abre-se à afetividade do seu paciente, né? E se coloca em consonância com essa afetividade, numa tonalidade afetiva específica, que é outro tema que a gente também vai falar, ele é muito mais fácil de trabalhar assim. Tá? Então, a gente precisa entender o que é a realidade da clínica. E é para isso que eu estou fazendo esse curso. Para começar, e é claro que esse é um mini curso, é um curso pequeno, não tenho pretensões aqui de alongar o assunto, mas sim de dar uma introdução para os estudantes ou para os psicólogos e psicoterapeutas que estão trabalhando na prática clínica e que não estão encontrando resultado, porque a maioria não está. A maioria das pessoas não está encontrando resultado efetivo na prática clínica delas hoje em dia. Às vezes, alguém que trabalha com uma técnica específica, como a terapia cognitivo-comportamental para fobia, por exemplo, ou para o transtorno obsessivo-compulsivo, tem mais resultados do que um psicoterapeuta fenomenológico que não consegue ajudar os seus pacientes porque está perdido em tanto conceituação filosófica e tenta jogar o paciente nessas conceituações ou politizações, ou trazer a política para a clínica, outro erro assim fundamental, né? Trazer questões de política que às vezes o paciente nem trouxe e o psicoterapeuta joga essas questões políticas para o seu paciente como se isso fosse curá-lo, né? Quando só o adoece mais, porque cai mais ainda no falatório do mundo, né? E o falatório do mundo adoece e priva existencialmente a todos, a mim, a você, aos seus pacientes, né? Então, eu sou absolutamente contra a gente impor coisas aos nossos pacientes. O que a gente tem que fazer é se abrir para os nossos pacientes, é ouvi-los, é escutá-los com afetividade, né? E ver o que eles querem, porque às vezes eles só querem trabalhar, eles só querem ter uma família, eles só querem ter um filho, criar a sua vida de forma simples e humilde. E a gente quer que eles pensem no ser e no Dasein e no ser no mundo e na política econômica mundial, quando isso é falatório, né? Então, vamos receber os nossos pacientes trazendo à luz o ser deles, servindo ao ser desse paciente, para encontrar o que está privando existencialmente esse paciente e auxiliar eles a restaurarem, a retomarem a saúde e a vida, que é o mais importante. Tá? Esse curso ele está muito baseado na minha tese de doutoramento, tá? Que eu fiz na Universidade de Évora com a professora Irene. Está também muito baseado na minha prática clínica e em outras teorias que eu estudei, né? E outras práticas clínicas que eu estudei. Então ele não é um curso
heideggeriano ou não é um curso puramente fenomenológico. Ele traz uma visão da fenomenologia na prática clínica. É isso que eu estou querendo fazer, é isso que foi essa primeira aula, né? Buscar entender essa ligação entre a fenomenologia e a psicoterapia. Na próxima aula, eu vou falar um pouco da ansiedade ou da depressão, não sei ainda qual vai ser a ordem, ainda vou pensar, mas vou falar um pouco de como ela se manifesta para a tradição e qual é a visão fenomenológica que eu tenho na prática clínica, né, na realidade clínica. E começar a trazer algumas ferramentas, até alguns exemplos clínicos para vocês trabalharem, tá bom? Bom, se gostaram, compartilhem, curtam, passem a palavra, mandem seus e-mails para a gente continuar em contato, que grupos de estudo aparecerão, outros formatos de curso também aparecerão. E é isso. Essa foi a primeira aula. Em breve, a segunda aula aí abaixo. É só você clicar e assistir, tá bom? Muito obrigado.